Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar as constantes. Em programação, constante é um valor alocado na memória que pode ser acessado por uma referência, mas que não pode ter o seu valor alterado após a mesma ser definida. O PHP possui duas sintaxes para definição de constantes, e ainda que ambas tenham um funcionamento diferente, o princípio é basicamente o mesmo: definir um valor que não pode ser alterado durante o tempo de execução. Então, você pode pensar numa constante no primeiro momento como sendo uma variável que não pode ter o seu valor alterado, ou seja, a partir do momento que o valor da constante for definido, este não poderá ser alterado durante toda a execução do nosso programa. A primeira forma implementada pela linguagem PHP para a definição de constantes se dá pelo uso da função define, ou seja, uma função que irá declarar constantes e também irá nos garantir que esse valor não será alterado durante o tempo de execução. Então vamos definir a constante de nome teste e vamos vincular a essa o valor 10. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora vamos escrever echo e vamos mandar imprimir o valor definido na nossa constante de nome teste. Mandamos executar e, como a gente pode ver, foi impresso aqui na tela o número 10. Ou seja, nós utilizamos a função define para definir uma constante de nome teste e nós atribuímos à constante teste o número 10. Em seguida, nós mandamos imprimir o valor associado à constante teste. E como a gente pode ver, foi impresso o 10 aqui na tela. Ou seja, nós temos que após a linha 3, foi definida uma constante no escopo global, o nome dessa constante é teste e o valor associado à mesma é 10. Após a definição da constante teste, nós podemos fazer menção à mesma em qualquer parte do nosso código e o valor dessa constante sempre será igual a 10. Ou seja, se nós tentarmos definir uma outra constante e nós tentarmos atribuir o valor 5 a uma constante de nome igual a outra que já foi definida, como a gente pode ver, o próprio editor já acusa um erro, dizendo que não é possível atribuir um outro valor a uma mesma constante. E se nós mandarmos executar, nós temos que impresso aqui na tela que não é possível atribuir um outro valor à constante de nome teste. Ou seja, a partir do momento que nós definimos uma constante, esta estará disponível no escopo global da nossa aplicação e nós temos a garantia de que o valor da mesma não será alterado durante o tempo de execução. A segunda forma que nós temos para definir constantes com PHP é através da palavra reservada const. Então, nós utilizamos a palavra reservada const e então nós podemos definir qual é a constante que nós queremos definir. Por exemplo, vamos dar o nome para a nossa constante de valor e vamos atribuir a essa o número 1000. Nós estamos declarando no escopo global da aplicação uma constante de nome valor e estamos associando a essa constante o valor 1000. Logo, se nós mandarmos imprimir o valor da nossa constante de nome valor, nós temos que será impresso o número 1000. Como a gente pode ver, o número 10 é referente à nossa constante de nome teste e o número 1000 é referente à nossa constante de nome valor. Ou seja, nós definimos duas constantes aqui no nosso código, uma de nome teste e outra de nome valor, porém nós utilizamos uma sintaxe diferente. Inicialmente nós definimos uma constante com a função define e em seguida nós definimos uma outra constante utilizando a palavra reservada const. Nós temos que a diferença entre declarar uma constante com a função define ou então com a palavra reservada const é que com a instrução const nós declaramos constantes em tempos de compilação, enquanto que com a função define nós somos capazes de declarar constantes em tempo de execução. Então, utilizando a função define para declaração de constantes, nós podemos definir o nome que a constante irá ter no momento que o código está sendo executado e o nome dessa constante pode variar conforme alguma situação. Vamos fazer um teste aqui. Inicialmente vamos declarar um laço de repetição de nome for, vamos dizer que nós queremos uma variável de nome x e vamos inicializar a mesma com 0, vamos dizer que esse laço deve ser repetido enquanto x for menor do que 5 e por fim vamos mandar incrementar uma unidade à nossa variável x. Em seguida vamos invocar a função define e vamos dizer que nós queremos definir constantes. O nome de cada constante será composto pela palavra constante mais o valor da nossa variável x, ou seja, nós vamos definir o nome de cada constante dinamicamente e vamos vincular a essa constante o valor da nossa variável x. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Então o que nós estamos fazendo aqui é definindo constantes durante o tempo de execução e o nome de cada constante será a concatenação da palavra constante com o número contido na nossa variável x. Então se por exemplo nós viemos aqui abaixo e nós mandamos imprimir o valor da nossa constante 0, nós temos que vai ser impresso o valor da primeira constante que foi definida aqui no laço de repetição for. Vamos concatenar esse valor com uma quebra de linha para facilitar a nossa visualização. Então vamos pegar essa quebra de linha, vamos colocar aqui em cima também e vamos colocar essa quebra de linha aqui embaixo. Mandamos executar e como a gente pode ver, inicialmente foi impresso o valor 10, ou seja, o valor 10 foi impresso por causa da linha 4, onde nós definimos a constante de nome teste e vinculamos
executamos a mesma valor 10. Em seguida, nós executamos o laço de repetição e nós dissemos que a cada ciclo deve ser declarada uma constante de nome constante concatenado ao valor da nossa variável x. Então, nós temos que inicialmente o valor da nossa variável x foi igual a 0, no segundo momento foi igual a 1, no terceiro momento foi igual a 2, e a partir do momento que a variável x deixou de ser menor do que 5, o laço de execução foi interrompido e não foi declarado mais nenhuma constante. Porém, se nós mandarmos imprimir aqui o valor da constante 4, nós temos que será impresso o valor definido com o nome constante 4. Agora, se nós tentarmos imprimir, por exemplo, o valor da constante 6 e nós mandarmos executar, nós temos que será impresso uma mensagem de erro aqui na tela, dizendo que o valor constante 6 não está declarado no escopo local, ou seja, não existe nenhuma constante com esse nome declarada no escopo do nosso programa. Então, a principal diferença em declarar uma constante com a função define e declarar uma constante com a palavra reservada const é que com a palavra reservada define, nós conseguimos compor o nome das constantes durante o tempo de execução. Porém, com a instrução const, não é possível fazer o mesmo, até porque o nome da constante está definido aqui no nosso código. Logo, nós temos que seria necessário gerar código e então executar o código gerado para nós definirmos constantes com a palavra reservada const dinamicamente. Porém, nós temos que essa é uma forma totalmente inviável de trabalhar, até porque, se nós temos a função define para fazer o mesmo, é muito mais fácil nós trabalharmos dessa maneira aqui. Se nós formos ver um comparativo performático, nós temos que em algumas situações definir constantes com a instrução const será executado de forma mais rápida, enquanto que em outras situações definir constantes com a função define será mais performático. E então, nós temos que não existe a melhor forma para nós declararmos constantes, até porque a performance irá variar dependendo do contexto onde está se utilizando as constantes. Porém, é sabido que quando nós temos que declarar um número muito grande de constantes com a função define, nós temos que muito rapidamente se percebe que o código começa a ficar um pouco lento. E então, se nós vamos trabalhar com uma grande quantidade de constantes, é aconselhável nós trabalharmos com a instrução const. Como nós veremos, a instrução const será amplamente utilizada quando nós estivermos trabalhando com namespaces e também quando nós estivermos trabalhando com classes. Ou seja, a definição de constante dentro de classes será feita basicamente utilizando a instrução const. Nós temos que a nomenclatura das constantes segue basicamente a mesma regra da nomenclatura de variáveis. Ou seja, não pode ser deixado espaço em branco, não pode ser utilizado caracteres especiais, não pode ser utilizado o nome de alguma palavra-chave do PHP, etc. Então, as regras são praticamente as mesmas. A diferença que nós encontramos no nome de uma constante e no nome de uma variável é que as constantes são definidas sempre em letra maiúscula, ou seja, é uma convenção da linguagem PHP definir o nome de todas as constantes em letra maiúscula. Logo, nós temos que todas as vezes que nós encontrarmos uma referência no código estando totalmente em letra maiúscula, nós saberemos que essa referência vai estar fazendo menção a uma constante. Então, essa seria a primeira forma que nós temos de saber se a referência que nós estamos manipulando é uma constante ou então uma variável. Nós temos uma segunda maneira para distinguir entre variáveis e constantes no meio do código é observar se a referência é precedida por um cifrão, ou seja, na composição do nome de constantes não é necessário preceder o nome com um cifrão. Logo, nós temos que se o nome de uma referência estiver precedido com cifrão, nós podemos estar certo que aquela referência é uma variável e não uma constante. Nós temos que no primeiro momento a utilização de constante ou então a utilização de variáveis pode parecer somente uma questão de gosto ou então como uma forma de trabalho. Porém, nós temos que o uso de constantes é muito mais importante do que possa parecer no primeiro momento. Até porque, se nós definimos no nosso programa uma variável global que irá conter o pi e sem querer em algum momento a gente altera o valor dessa constante que foi definida como uma variável, nós temos uma situação onde todos os valores que forem calculados com o valor da constante π, que foi definida como uma variável no nosso programa, nós temos que todos os cálculos que forem feitos a partir do momento que o π foi alterado estarão errados e pode acontecer que o pessoal que esteja utilizando nosso programa só venha a perceber que os cálculos estão errados quando uma série de ações já foram executadas baseando-se nos cálculos que o nosso sistema gerou e então, como é fácil perceber, nós temos que o nosso programa irá gerar uma grande confusão. Então, se nós vamos trabalhar com um valor que não pode ser alterado, é uma boa prática de programação definir esse valor como sendo uma constante no nosso código. Até porque, se porventura nós viermos alterar esse valor sem querer, nós temos que será levantada uma exceção e então nós perceberemos que foi tentado alterar o valor de uma constante. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós estudamos as constantes, ou seja, valores que nós definimos no nosso programa e que não podem ser alterados durante o tempo de execução. Como nós vimos, nós podemos definir constantes utilizando a função define ou então utilizando a palavra-chave const. Nós temos que é indiferente a forma que a gente vem declarar as constantes, até porque o princípio irá se manter, ou seja, não é possível alterar o valor de uma constante durante o tempo de execução. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito
Muito obrigado e até mais. Tchau!